aí, gente, agora vamos para a nossa entrevista aqui desse início da semana. A gente vai falar sobre mal súbito. Esse problema de saúde tem feito diversas vítimas aqui no Piauí nos últimos meses. E na semana passada, um enfermeiro morreu de mal súbito dentro de uma academia. E a gente preparou um VT explicando melhor para você sobre esse assunto. E você aí de casa pode participar junto com a gente, fazendo a sua pergunta e também pela nossa enquete. Eu quero saber, você aí tem um costume de fazer... Gente, eu saí do ar? Voltei? Ai meu Deus do céu. Eu estava perguntando se você tem o hábito de fazer um check-up, tá? Participa da nossa enquete, tá bom? Coloca hashtag sim e hashtag não, tá? Eu quero saber se você tem aí o hábito de fazer check-up também, tá bom? E participando aí, fazendo a sua pergunta para o nosso médico cardiologista que está aqui hoje junto com a gente, pelo 9411-7777, tá? Vamos ver o VT. Repentina. O mal súbito é a perda repentina de consciência, que pode ser provocada por diversas condições, desde uma desidratação até um infarto. Entre as causas estão a arritmia, falta de oxigenação no cérebro e AVC. De acordo com especialistas, em 90% dos casos, a arritmia cardíaca é a causa do mal súbito que pode acometer pessoas de qualquer idade. Esse problema de saúde causa cerca de 200 mil mortes todos os anos aqui no Brasil. O mal súbito pode ter sintomas diversos, como tontura ou perda de consciência, mal-estar, histórico familiar, dor torácica com palpitações, dor de cabeça. Na semana passada, um enfermeiro identificado como Guilherme Souza Rodrigues, de 39 anos, morreu após sofrer um mal súbito em uma academia no bairro Acarape, zona norte de Teresina. O portal Meio Norte apurou que pelo menos 3 crianças já morreram neste ano por mal súbito. Um menino de 12 anos em Teresina, outro menino de 11 anos em Luiz Correia e uma menina de apenas 13 anos de idade que morava na cidade de Picos. Tá vendo aí, né, gente? Ó, vocês viram aí a reportagem do nosso repórter Revista Júnior, né? E cerca de 90% dos casos do mal súbito pode ser causado por problemas cardíacos, né? Por isso que a gente convidou hoje o nosso cardiologista, Dr. Vitor Lira, que vai esclarecer nossas dúvidas sobre esse problema que vem acontecendo não só com pessoas mais velhas, que antigamente as pessoas tinham esse pensamento de que o mal súbito poderia acontecer só com pessoas na melhor idade. Mas hoje em dia, de jeito nenhum, pode ser com qualquer idade, né, doutor? Bom dia. Muito obrigado por estar aqui hoje nessa segundona, trazendo essa informação para os nossos telespectadores. Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Realmente, o mal súbito ele pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade, desde crianças até o idoso. Uhum. A semana passada tivemos um caso de uma criança, né, de uma morte súbita dentro de um colégio. Sim, muito recente, há um né, tempo doutor? atrás tivemos morte súbita de cantores em cima do palco, já tivemos morte súbita de jogadores de futebol dentro do campo de futebol. Então, a morte súbita ela pode acontecer tanto em qualquer idade quanto em qualquer pessoa, seja aquela pessoa atleta ou a sedentária, ou a que já sabe que tem a doença ou não. O mal súbito é a perda de consciência de maneira repentina, em menos de uma hora em que ele está bem e de repente ele perde a consciência. Você tenta entrar em contato com ele, ele não responde a nenhum estímulo. O mal súbito, não necessariamente, ele vai evoluir para a morte súbita. É a perda de consciência, é o mal súbito. Se não tratado, ele pode evoluir para a morte súbita. Não, doutor, então bora lá. De novo aqui, gente. Agora, bora lá, me confundi. Quer dizer que o mal súbito não necessariamente pode causar uma morte súbita. A morte súbita é que se a pessoa tiver algum problema de saúde relacionado, ou não? Ou não. Não, né? O mal súbito, por exemplo, nós estamos aqui num ambiente muito quente, no sol, sem beber água durante 3 dias, e aí você está desidratado, perde o nível de consciência e desmaia. Mas você acorda, bebe água, melhora sem você ter nenhuma doença. Você estava desidratada, você estava com uma doença que era desidratação, mas não necessariamente uma doença do coração. Entendi. Mas você passa
passou de 3 dias, você continua sem beber água, você vai ter um outro mal súbito e não vai voltar. Você vai evoluir para a morte súbita. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem algum problema no coração ou alguma outra coisa, não, né, doutor? Na grande maioria dos casos, a morte súbita, ela é secundária a doenças cardíacas. Aham. Mas você pode ter morte súbita secundária a outras doenças não associadas ao coração, como o AVC, você pode ter associado a dissecção de aorta, você pode ter associado quanto a arritmias, quanto ao uso de drogas. Então, nós temos várias causas de morte súbita. Certo. Aí, doutor, já vem a pergunta. Infelizmente, a gente colocou, frisou aí o caso do enfermeiro, né, jovem, né, que praticava atividade física, né, inclusive, infelizmente, ele veio a óbito na academia. E aí todo mundo ficou se perguntando, poxa, mas ele jovem, praticando atividade física, como que ele pode ter tido um mal súbito e morreu? Muitos pacientes questionam qual é o melhor horário para fazer atividade física, porque eles já ouviram falar que pela manhã você tem um maior risco de ter um infarto. Uhum. Isso é verdade? Isso é verdade. Quando você está dormindo, o seu organismo tem um batimento cardíaco mais baixo, a pressão mais baixa. Quando você acorda, aumenta o batimento cardíaco e aumenta a pressão. Com isso, aumenta o risco de ter um infarto. Então, só o fato de você acordar de manhã já aumenta o risco. Não quer dizer que você não possa acordar de manhã. A mesma coisa com a atividade física. Na hora da atividade física, você está forçando mais seu coração. A sua frequência cardíaca aumenta, o batimento cardíaco aumenta, junto com a pressão, e por isso aumenta o risco. Só que o benefício que isso traz para você a longo prazo é muito maior do que o risco. E, logicamente, você só vai começar a atividade física após uma avaliação cardiológica, após um check-up. Uhum. E, com isso, você vai identificar os riscos de você fazer ou não atividade física. A maioria dos pacientes estão indicados a fazer atividade física. Outros pacientes não podem fazer porque a atividade iria aumentar o risco dele ter um mal súbito. Minha gente, estou assustada, doutor. Mas, gente, você aí de casa também, que quer fazer a sua pergunta, pode ficar à vontade. Manda mensagem pra gente pro 9411-7777. E tem a enquete, tá? Eu quero saber de você aí de casa e o doutor também. Vou até perguntar pra ele aí essa questão do check-up. Vocês têm o hábito de fazer check-up com frequência ou não? Manda pra gente aí, hashtag sim, hashtag não, tá certo? Ó, tem aqui pergunta, doutor. Pessoas fumantes têm mais chances de ter mal súbito? Sim. Eu já até aumento a pergunta, não só fumantes, mas pessoas fumantes, pessoas que bebem, né? Tem mais incidência ou não? Sim. Como a principal causa de morte súbita são doenças do coração, todos os fatores de risco para infarto, eles também são fatores de risco para a incidência de morte súbita. Então, o cigarro, o excesso do consumo de álcool, o sedentarismo, a obesidade, o diabetes, o colesterol alto, a pressão alta, histórico familiar. Então, todos esses fatores são fatores de risco para que você tenha morte súbita. Então, o ideal é, no check-up, você identificar todos esses fatores de risco e controlá-los, seja com medicação, seja com estilo de vida. Por isso que a atividade física, ela diminui o risco de uma morte súbita. Ele ajuda a controlar o colesterol, a pressão, o diabetes, o peso, melhora o condicionamento cardíaco, a circulação dentro do coração fica melhor com a atividade física. Você só tem que garantir, antes da atividade física, de que está tudo ok para você iniciar uma atividade física. E lembre-se, tudo tem que começar gradativo. Se você não faz atividade física, você não pode querer começar correndo maratona. Você vai começar correndo 1 quilômetro, depois você vai aumentar para 5, para 10, para 15 e assim gradativamente. Então, entenda, o check-up é importante, depois disso o aumento gradativo da atividade física. A atividade física ela é benéfica, ela deve ser feita em todos os casos, só deve ser bem acompanhada e bem orientada. Tá vendo aí, gente? Bom, e agora, tem até perguntas aqui relacionadas a jovens, as crianças, né? Porque a gente pôde acompanhar aí pelos jornais e pelo site que crianças tiveram um mal súbito, uma morte súbita, né? Crianças de 12 anos, crianças mais jovens de 9, 10 anos. Por que isso veio a acontecer, doutor?
Isso acontece desde bebês, né, recém-nascidos na maternidade, crianças em casas, antes dos 10 anos, até os 16 anos. Acontece por diversas causas. A maioria das vezes as pessoas falam, a criança infartou. É muito raro uma criança infartar, porque o infarto é o entupimento de uma artéria coronária, ou seja, que é aquela artéria do coração que irriga o coração. Então, não dá tempo formar uma placa para causar uma obstrução na artéria de uma criança para ela ter um infarto. Então, isso é muito, muito raro. Geralmente, ou ela tem uma doença congênita, ou é uma doença hereditária, ou ela já tinha uma arritmia prévia. Então, ela tinha um histórico familiar ou uma doença congênita hereditária que favoreceu a morte súbita. E os pais não tinham conhecimento? Na maioria das vezes, os pais não têm conhecimento, mas algumas vezes é possível ter conhecimento. O desenvolvimento da criança que tem uma doença cardíaca, por exemplo, de uma válvula do coração, quando ela nasceu com problema dessa válvula, faz um ecocardiograma, já identifica essa doença, essa criança ela vai ter um risco maior de ter um mal súbito. Então, ela tem que ter o acompanhamento médico, tomar as medicações corretamente, isso desde a fase de bebê. Então, mesmo sabendo da doença, mesmo fazendo o tratamento e o acompanhamento médico, essa criança, a gente sabe que ela tem um risco maior de ter um mal súbito. Gente, olha, eu estou aqui impressionada, porque realmente nos últimos tempos a gente viu essa questão de mal súbito acontecendo com muita frequência, né, doutor? E eu queria saber se também tem alguma coisa relacionada com essa questão de ansiedade, depressão, porque teve um aumento muito grande por conta do Covid-19, aumento do número de pessoas com depressão, aumento da ansiedade. Isso também pode trazer algum problema cardíaco e, consequentemente, ter esse mal súbito, doutor? Tem. Eu costumo dizer que é que nem nas novelas. O mal súbito, o que mais acontece é quando tem aquela notícia que a mãe ou a avó não esperava e que ela vai e desmaia na novela. Então, aquele estresse emocional muito grande em que causa um mal súbito. Pode ser só um desmaio, ou seja, teve uma queda de pressão ou um pico de pressão muito alto em que houve a perda de consciência, ou pode ser uma emoção tão forte, uma descarga de adrenalina tão forte que causa um infarto e realmente uma morte súbita devido àquela emoção ser muito intensa. Então, pode acontecer sim. Com essa questão da pandemia, existe muita dúvida se o Covid ele tem aumentado a morte súbita. A pessoa que teve Covid, ela tem um risco maior de ter morte súbita? Depende, foi afetado o coração, o quanto que o vírus afetou o coração, o quanto de sequela ficou no coração, gerou arritmia, o coração perdeu função. Então, são uma série de questionamentos que ao longo dos meses e anos para frente é que nós vamos descobrir qual é a real repercussão que o Covid trouxe para o coração. Mas a gente já sabe, antes do Covid, que estresse e ansiedade aumentam cortisol, aumentam pressão, aumentam o funcionamento de todo o coração e com isso favorecem o desenvolvimento de hipertensão, diabetes, colesterol, consequentemente infarto e morte súbita. Gente, vai uma sequência de fatores, né, doutor? Isso. Que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Tem mais pergunta aí no nosso WhatsApp, vamos ver. Bom dia, Estefânia, pode colocar. Eu me chamo Gislene, eu tenho a minha mãe e ela toda vez que passa uma raiva, numa base de meia hora, ela começa a sair manchas roxas. Tem alguma coisa com relação ao coração, essa questão pode, essa raiva dela pode levar ao mal súbito, à morte súbita? É como você acabou de falar, né, doutor? Aquela raiva momentânea que pode causar esse estresse maior e que pode causar um mal súbito, né? Isso, então essa raiva momentânea com certeza vai aumentar o batimento cardíaco dela, vai aumentar a pressão dela. Se ela tiver predisposição, ela pode sim ter um infarto, ter um mal súbito. Em relação a essas manchas no corpo, a relação do estresse com mancha no corpo não é tão comum. Alguns pacientes referem isso, mas isso teria a ver mais com a questão da coagulação do sangue e não tanto com o coração. Então, valeria a pena a sua mãe passar na avaliação com o cardiologista ou com o dermatologista, já que são lesões de pele, para investigar quais são os reais riscos que
que ela tem. É a questão do check-up que a gente está falando aqui também, né, doutor? A importância de fazer o check-up. Antes da gente encerrar, eu queria saber, além da importância de fazer o check-up, eu queria saber o que a gente deve fazer quando a gente presencia essa questão do mal súbito, doutor. Eu estou em algum lugar, uma pessoa teve um mal súbito, está com esse problema, o que a gente deve fazer? Porque geralmente a gente fica primeiro sem reação, né? Diz, meu Deus, a pessoa está tendo um mal súbito, o que eu faço? A primeira coisa é identificar o mal súbito. Quanto mais tempo demorar para você identificar e chamar o socorro, menos chance de sobrevida essa pessoa tem. Então, a cada minuto que passa sem assistência adequada, a chance perde 10% de chance de sobrevivência. Ou seja, após 10 minutos, sem nenhum tipo de socorro, a chance de sobrevivência é quase zero. Tá? Então, você primeiro tem que identificar que a pessoa teve um mal súbito, que ela está realmente inconsciente, você vai até a pessoa, você chama a pessoa. Se ela não responder, você pede socorro médico. Geralmente você liga para o SAMU, que é 192. Você chama socorro médico e fica ao lado da pessoa. Por quê? Porque se você tiver o treinamento básico, de suporte básico de saúde, né, de vida, que é oferecido pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, você pode já iniciar as manobras iniciais do suporte básico. Você tem que checar a respiração, você tem que checar se o paciente tem pulso e começar a massagem cardíaca, né? Então, na verdade, as compressões torácicas, fazendo as compressões torácicas em torno de 100 a 120 batimentos por minuto e, se tiver alguém com você, pode fazer a questão da respiração para ajudar a ventilar os pulmões, porque a pessoa ela não está respirando nem está com o coração batendo. Então, você faz isso artificialmente, seja com as compressões cardíacas, seja com a respiração boca a boca. Nossa, gente, ó, agora é você manter a calma no momento para tentar ajudar a pessoa, né, doutor? Isso. O ideal de tudo é você procurar assistência especializada. Então, a primeira coisa a ser feita é pedir por socorro, é ligar para uma ambulância, é ligar para um hospital, é chamar por alguém mais experiente, perguntar se for num ambiente público se tem alguém... Tem algum médico, tem algum médico, né, que possa prestar esse socorro. E outra coisa muito importante é o DEA, que a gente chama, é o desfibrilador elétrico automático, que você vê muito em filmes, são aquelas pás que botam no peito do paciente e dão aquele choque no paciente. Porque a maioria dos casos de morte súbita são por fibrilação ventricular. Então, o coração ele é uma bomba, ele se contrai para bombear o sangue, quando ele entra nessa arritmia, ele só fibrila, ou seja, ele só treme. Ele não contrai o sangue, então o sangue ele para de circular. Quando você dá o choque, você restaura todo o coração, o sistema elétrico do coração e ele volta a bater normalmente. É que nem o computador, quando ele dá o problema, você desliga e liga de novo, voltou. Então, e o DEA, esse é um aparelho que em ambientes em que tem uma população grande, eles... Sempre tem, né, doutor? Geralmente tem, mas não sempre. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está tentando que seja inserida uma lei obrigando que tenham locais públicos com uma grande multidão. Por quê? Porque ele salva vidas. É aquilo que a gente falou, quanto antes você fizer isso, mais chance tem de sobreviver. E ele é autoexplicativo, então é uma bolsinha, você tira ele... E lá você pode fazer todo o atendimento, isso, né, ligando ele vai explicar, bote as pás, ele vê se tem que chocar o coração ou não, manda você se afastar do corpo, ele aplica o choque, você volta a fazer compressão, então, ele vamos volta a avaliar. trabalhar para que isso realmente aconteça e assim a gente possa, assim, salvar mais vidas em um momento, assim, de estresse, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigada por você estar aqui junto com a gente hoje. E a gente fez a nossa enquete, né? Você tem o hábito de fazer check-up? Fazer check-up é importante, né, doutor? E mesmo algumas pessoas fazendo check-up, ainda assim acontece algum mal súbito, né? Isso. É muito importante fazer o check-up. E eu digo que quem faz Olha o mais... resultado. Quer dizer, então, que as pessoas fazem, né, doutor? Faz, É isso que eu estava falando. A maioria bem. mulheres que respondeu, doutor. Olha só. Mas eu ia falar, o mais comum é a criança, né, levada ao pediatra, né, com frequência. O pediatra, isso é um check-up, ele faz toda a avaliação inicial. Se tiver algum problema, ele encaminha para o especialista. A mulher geralmente tem um acompanhamento com o ginecologista
que já faz esse check-up, Uhum. mas o homem, dificilmente ele procura Eita, homens. o check-up até sentir alguma coisa. E 50% dos casos de morte súbita, o primeiro sintoma é a morte súbita. Então, o Meu paciente Deus. não sabe que tem problema nenhum, o primeiro sintoma que ele vai ter é a morte É a súbita. morte súbita. Então, ele só vai saber se fizer o check-up antes de ter qualquer sintoma. Para quê? Para controlar esses fatores de risco. Nossa, gente, então vamos ter mais atenção. Na verdade, não é nem atenção. Vamos ter cuidado e amor pela gente, né? Um pouquinho mais, cuidando de você, você vai evitar. Você vai cuidar também da sua família, que vai evitar que sua família passe por um sofrimento e uma dor tão grande assim. Doutor, muito obrigada, tá? Gente, mais esclarecimentos, mais dúvidas, o Instagram do doutor, por favor, coloca aí na telinha, doutor Vitor Lira Carvalho, tá? Olha aí, doutor Vitor Lira Carvalho, tudo junto, tá? Segue o Instagram do doutor, tá sempre colocando dicas, doutor? Sempre colocando dicas, orientando, respondendo perguntas, fiquem à vontade. É um canal realmente de interação, de informação. Não é uma consulta, tá? Então, geralmente eu só respondo quando é uma orientação. Uma orientação. Que você precisa. Se você tem um caso clínico com exames e que você precisa realmente de uma consulta, não é o local adequado para você entrar em contato, mas uma dúvida ou outra e uma orientação mais importante, pode entrar em contato comigo por lá que eu oriento tranquilamente. Doutor, muito obrigado. Começamos a semana aí ajudando os nossos telespectadores, orientando, né, doutor? Orientando os nossos telespectadores. E, ó, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Tá aí, gente, doutor Vitor, e como ele falou, segue lá o Instagram do doutor Vitor, @doutor Vitor Lira Carvalho, tudo junto, tá? Se você tem, assim, alguma dúvida, pode entrar em contato com ele, tá certo, gente? Ó, e já